Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou a Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre Michele Bolsonaro. Ela que foi uma primeira-dama discreta e hoje é uma peça capaz de mexer no tabuleiro político. Bom, ela tem aparecido quase diariamente no noticiário político desde aquele vídeo do dia 24 de junho em que ela disse que foi destratada por Flávio Bolsonaro e também acusa o enteado de sabotar a candidatura de mulheres dentro do PL. Para analisar esse novo racha dentro da extrema-direita, eu converso hoje com o Paulo Nicoli Ramires, que é cientista político e professor da FESP-SP. Obrigada por estar aqui com a gente, Paulo. Agradeço, Raquel, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, então, começar falando sobre o vídeo. Uma coisa que chama muito a atenção é o quanto ele é bem produzido, né? É um vídeo longo, muito profissional, com um texto muito coerente. Me parece ser uma estratégia política. Que estratégia seria essa? Bom, eu diria que é uma dupla estratégia. Em primeiro lugar, diz respeito ao próprio Flávio Bolsonaro, que tem se complicado bastante com o caso Master, né, o envolvimento com o banqueiro Vorcaro, que está preso. E diante disso, parece que a Michele aparece como um plano B do PL, né? Por mais que essas polêmicas tenham surgido, né, em relação ao Flávio Bolsonaro, há uma indicação de que ele está em queda livre nas pesquisas, né? E à medida que as investigações da Polícia Federal vão se intensificando, o cenário é de que ele já alcançou o teto ali nas pesquisas e agora está em direção ao piso dele, né? E isso enfraquece muito a campanha bolsonarista e a Michele pode aparecer como um plano B, exatamente por isso que o vídeo estava muito bem gravado, né? Observei também outros órgãos de imprensa mostrando que a câmera era do próprio PL, com certeza é um discurso pré-fabricado, né, de alguma forma, né, sem erros de dicção, de português, e muito coerente, né, mas que joga lenha na fogueira dentro da casa do próprio Jair Bolsonaro, né, dividindo a família. Então, me parece que essa é a primeira estratégia, né, ou seja, apresentar a Michele como um plano B. Agora, o segundo ponto que chama a atenção é o fato de que a Michelle ela consegue talvez atrair muito mais um público que o Flávio Bolsonaro tem mais dificuldade, que é o público feminino, ainda mais o público moderado. E quem vai decidir a eleição desse ano é o eleitorado moderado, que não é necessariamente de esquerda ou de direita, e que opta e tem a preferência política, no final das contas, por quem estiver envolvido em menos escândalos ou estiver longe de casos de corrupção, de seja lá o que for, né? Agora, a própria presença da Michele também cria um paradoxo dentro da visão de mundo bolsonarista, né? Afinal de contas, há uma onda mundial, né, da extrema-direita de defesa da mulher dentro de casa, de que a mulher não tem que votar, que deve ou acompanhar o voto do marido, ou que o voto deveria ser familiar, né, pelo patriarca da casa, mas ao mesmo tempo ela traz um protagonismo feminino, né? Por mais que ela seja conservadora de direita, esteja longe, inclusive, de boa parte das visões de mundo que nós compartilhamos aqui, ela traz uma leitura de mundo para as mulheres que fazem com que ela saia de casa, as mulheres saiam de casa e tenham mais participação política. Só que os homens que votam no bolsonarismo são totalmente contra isso. Então, não sei se é falta de desorganização dessa campanha, um plano B, mas o fato é que o time bolsonarista não está muito diferente da seleção brasileira, né? Uma zaga parada, batendo cabeça, literalmente, e contribuindo com a própria candidatura à reeleição de Lula, né? Talvez vença não tanto por méritos próprios, mas muito mais por essa desorganização total na direita. Mas também a Michele Bolsonaro, e aí entra outro aspecto importante dessa estratégia, digamos assim, ela desvia o foco do próprio Flávio Bolsonaro. Talvez os próprios bolsonaristas estejam tão preocupados com essa mancha que ficou na imagem do Flávio Bolsonaro, e muito provavelmente do Jair Bolsonaro, que compensa muito mais colocar uma mulher, a Michele Bolsonaro, como protagonista, ou colocando outros problemas na campanha, do que necessariamente a imprensa dar um maior foco ao filme O Dark Horse e outras possibilidades também que existem de que até agora a Polícia Federal apenas viu a ponta do iceberg da relação de Flávio
e da família Bolsonaro com o próprio Vorcar e o Banco Master. Bom, e se for isso, acho que está dando certo, né? Porque meio que isso está escondido no noticiário político, agora só se fala, né, da figura da Michelle. Eu queria te perguntar também, ela, além dela falar que ela foi destratada pelo Flávio Bolsonaro, ela acusa o Flávio Bolsonaro de sabotar a candidatura de mulheres dentro do PL. Ela não usa em nenhum momento a palavra machismo, misoginia, mas tem todo um discurso que leva a crer, né, que Flávio Bolsonaro, não só ele, mas os enteados dela, têm uma postura hostil contra as mulheres. E aí entra nesse paradoxo, né? Porque é uma mulher de extrema-direita que sempre defendeu que a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem é o cabeça da casa, mas ela está agora utilizando essas pautas feministas e de protagonismo da mulher na política para se colocar no jogo, né? Como que fica esse paradoxo aí? Esse é o grande dilema, né? Porque uma pauta que é muito cara às esquerdas, aos movimentos progressistas, é esse protagonismo da mulher, não só no mercado de trabalho, mas também na política, né? Nós temos pouquíssimas mulheres dentro do Senado, dentro da Câmara, mesmo como candidatas, apesar de ter essa cota de 30%, os partidos apenas usam as mulheres para terem as verbas públicas, né, direcionadas para as eleições. Mas o que acontece nesse cenário é que só faltou a Michelle Bolsonaro usar termos como patriarcado, misoginia. Caso tivesse feito isso, certamente ela colocaria o bolsonarismo como um todo em desgraça para os próprios bolsonaristas, evidentemente. Mas essa última semana também ela fez alguns elogios, inclusive, à política do presidente Lula, né, a respeito de surdos e mudos também, né, o que pegou muito mal também entre os grupos de direita. Então, esse comportamento da Michelle acaba revelando aquilo que os movimentos progressistas, feministas, sobretudo, sempre ilustraram, né? Como o homem, né, o patriarcado como um todo, uma sociedade tão machista como a nossa, coloca a mulher em segundo plano. E a Michelle, ao que tudo indica, tenta, né, se descolar desse tipo de visão de mundo, né? Vale dizer que o próprio Valdemar, que é o presidente do PL, nessa semana também fez declarações horrorosas, né, dizendo que fecharia o diretório do PL Mulher Nacional, né, porque mulheres, quando estão juntas, acabariam criando brigas entre si, alguma fala do tipo ele fez. Né? Porque homem não briga, né? Pois só é, mulher. né? É só olhar o nosso Congresso. Né? Nós tivemos uma situação muito curiosa, a própria Damares, né, que também é uma figura do espectro bolsonarista, foi ameaçada, né? Ela fez discursos no Senado, em comissões também, mostrando o fato de que ela, por acusar o caso Vorcaro, a relação também com o banco aliás, uma outra situação que é o banco do Edir Macedo também, que, ao que tudo indica, vai pelo mesmo caminho do Vorcaro, ela fez críticas públicas, né, e foi ameaçada de morte, familiares também. A Marina Silva fez menções, né, de defesa da própria Damares. Né? Então a gente vê que as mulheres dentro da política, dentro do Senado, têm muito mais propensão a um consenso, a uma política civilizatória, por mais que a gente tenha direita e esquerda, do que os próprios homens. A gente está vendo a Alcolumbre brecando pautas importantes, como a redução da escala 6:1, fazendo literalmente comportamentos de criança ali, não vou discutir com Lula, etc. Ontem mesmo ele fez uma declaração, uma entrevista de corredor no Senado, de que a pauta 6:1 não será discutida, fez com tom irônico, disse que poderia muito bem se encontrar com Lula sem ser divulgado, também ironizando essas práticas de oposição e sabotagem que tem sido feita ao presidente Lula. Então as mulheres têm muito mais a contribuir com a política do que os homens, né? E é preciso dar oportunidade. Então a Michelle Bolsonaro, ao que tudo indica, ela tem se afastado do próprio bolsonarismo, né? Exatamente porque, para que uma mulher tenha protagonismo, é preciso se desvincular dessas visões de mundo que restringem a participação da mulher e a colocam dentro de casa e submissa aos homens. Quando teve, né, a repercussão desse vídeo, logo depois ela saiu, né, da presidência do PL Mulher, não indicou uma sucessora, então não se sabe ainda até se vai ter
uma nova presidenta, ou se vai continuar existindo, enfim. E ela criou, acho que foi ontem, um movimento chamado Imparáveis. Eu entrei nas redes sociais, não deu para entender do que se trata, mas tem lá um vídeo da Mulher Maravilha, né, do filme da Mulher Maravilha da Gal Gadot, aquela coisa bem, né, a estética da extrema direita, e vem umas legendas como é uma cena em que a Mulher Maravilha está no fronte de batalha, né, sendo metralhada, ela consegue se defender com o escudo e avança. E aí, quando ela avança, vem a legenda: a tropa do bem vencendo as mentiras. Te parece uma declaração de guerra? O que pode estar por trás desse... O que vai ser, pode ser esse movimento Imparáveis? Pois é um tiro amigo, na verdade, né? Porque ninguém da esquerda ou dos movimentos progressistas é contra o que a Michelle está fazendo, né? Porque ela está saindo literalmente dessa bolha bolsonarista. O único capaz de intermediar esse conflito dentro do bolsonarismo seria o Jair Bolsonaro, mas ele não pode dar entrevista ou apenas com autorização do STF, muito menos gravar vídeos na internet, né? E pior, né? Quando o Lula foi preso em 2018, o Lula havia deixado vídeos gravados para a campanha eleitoral, né? Então a gente tinha uma situação muito curiosa que, embora preso, ele aparecia no horário eleitoral, na rádio, na TV, e o Bolsonaro não poderá fazer isso. Então o enigma aumenta, né? Já que o Jair Bolsonaro não pode se manifestar, nem tem como, né, a respeito desse caso, a ideia de uma intriga interna dentro da própria casa do Bolsonaro torna-se mais do que clara para a maioria das pessoas. Só que esse conflito, como você bem disse, da Michelle, não é contra a esquerda, é contra o próprio bolsonarismo, né? Contra o machismo presente ali dentro, né? E acho que é um ponto importante, né, da política bolsonarista, porque mostra os limites, né, de como então atrair o voto feminino se ao mesmo tempo não se quer uma mulher ou mulheres protagonistas na política. E me parece que o bolsonarismo alcançou esse limite. Isso tende a levar muitas mulheres, mesmo evangélicas, conservadoras, a se distanciarem de Flávio Bolsonaro. Ainda mais porque no vídeo que a Michelle gravou, ela mesma comentou que o Flávio disse a ela que mulheres não entendem nada de política, né? Uhum. E a consequência disso é uma piora, né, nesses desempenhos que o Flávio Bolsonaro vem tendo nas pesquisas eleitorais, né? Está em franca decadência. E o curioso é que esses votos que o Flávio tem perdido não têm migrado para outros candidatos que até agora têm se mostrado irrelevantes, né? Que é o caso do Renan Santos, do próprio Zema. Caiado. O Caiado, né? Não passaram de 5%, nenhum deles. Então há uma tendência de que esses votos se dispersem entre brancos e nulos e uma parte, pelo menos, pare nas mãos do presidente Lula. Como você apontou, existe um grande enigma e como está Jair Bolsonaro nessa disputa, né? Ele está do lado de quem? Ele sabia da gravação desse vídeo? O que ele achou do vídeo? Enfim, são perguntas que a gente não vai ter resposta, afinal ele está preso, né, em prisão domiciliar, mas está sem acesso a redes, enfim. E eu entrei, né, nas redes do Imparáveis, né, desse novo movimento da Michelle Bolsonaro, assisti o vídeo e fui ler os comentários também. E tá a maioria de ataques a ela, dizendo que não, você deveria apoiar o Flávio Bolsonaro, você está dividindo a direita. E tem aquele movimento que a gente viu acontecer com outras pessoas que eram de direita e que romperam com o Jair Bolsonaro, que essas pessoas foram ostracizadas. Joyce Hasselmann, por exemplo, que não conseguiu nem se eleger vereadora aqui de São Paulo, né? O que pode acontecer com a Michelle Bolsonaro? Ela pode cair nesse limbo aí de quem vai contra Jair Bolsonaro, afinal, foi ele que escolheu o filho como sucessor, né? É uma situação muito delicada, afinal de contas, é a esposa do grande líder desse movimento de extrema-direita, que é o Jair Bolsonaro, né? Mas é por isso que existe essa tendência também de que tudo seja orquestrado também, né? Diante do fato de que, como eu disse, o Flávio Bolsonaro pode estar amarrado até o pescoço com o Vorcaro, a Michelle começa a ser um plano B. Então é interessante que Michelle e Flávio se oponham, tenham uma inimizade, porque se tudo piorar e a Polícia Federal começar a expor ainda mais situações que envolvam o Flávio Bolsonaro, a Michelle ela aparece limpa, né, nesse cenário eleitoral, sem nenhum vínculo com o Banco Master, mas ao mesmo tempo pesando contra ela a perda
de parte significativa do público masculino bolsonarista, né? É uma situação que não tem como saber o de fato que está acontecendo nesses bastidores, né? Mas que leva ao eleitor a consciência de que é uma campanha bem desorganizada, isso sim. Uhum. Né? Então, o que se espera em período eleitoral é que, por mais que haja alguma rusga, alguma complicação entre grupos de direita e de esquerda, mas o momento eleitoral é um momento sagrado, em que a gente abaixa as tensões e abraça um candidato e os seus aliados, né, exatamente para conseguir o maior número de vagas no Congresso, assim como também alcançar a presidência. Só que o bolsonarismo não está fazendo isso. Né? Era o momento de abaixar as armas. O próprio Moro, que foi um crítico, mesmo fazendo parte do governo Bolsonaro, mas demitido, né, do Ministério da Justiça. Mas quando veio o segundo turno, os dois estavam abraçados. Né? E agora ele está no PL. E está no PL e abraçado também com o Flávio. Até mesmo o Ciro Gomes chega a dizer, os meus bolsonaristas. Né? Então, ou é falta de experiência, o tato político, ou uma estratégia mesmo para que, se tudo piorar para o Flávio Bolsonaro, a Michelle de repente aparece como candidata. Vou puxar um gancho aí que você falou do Ciro Gomes e o vídeo, né, ele gira em torno ali de uma rusga que ela teve com o Flávio Bolsonaro a respeito de candidaturas no Ceará, né, que parte do PL está inclinada a apoiar a candidatura do Ciro Gomes ao governo do estado. Ciro Gomes que agora está no PSDB, depois de já ter passado por quase todos os partidos do Brasil. E ela é contra, ela queria o Eduardo Girão, enfim. E eu te pergunto, essa questão no Ceará é realmente importante ou isso foi meio que usado de um pretexto para ela dizer o que ela já queria dizer? Do ponto de vista eleitoral, o Ceará é um estado muito importante. É um projeto do PL, do bolsonarismo, buscar mais vagas ao Senado e à Câmara a partir do Nordeste, que é onde o Lula, de fato, deita e rola nas eleições, ainda mais o Ceará. Deixa eu só fazer um rápido parênteses que eu esqueci de colocar na pergunta. Essa divergência entre eles aconteceu no fim do ano passado, então não é nenhuma coisa nova, né, para trazer à tona agora. Enfim, pode continuar. Então a estratégia era essa, vamos nos aliar ao Ciro Gomes, que tem feito críticas ao governo Lula. Ciro Gomes é um nome forte no Ceará, mas a gente não pode esquecer que quando o Ciro foi candidato à presidência em 2018, e mesmo durante o mandato do Bolsonaro e depois disso, o Ciro Gomes fez várias declarações muito ríspidas contra o Jair Bolsonaro, né? Indicando então que o Jair Bolsonaro é corrupto, tem gravações em vários podcasts que ele participou, né, dizendo que é uma família de ladrões, palavras do próprio Ciro. Então a Michelle pelo menos está sendo um pouco coerente nessa situação, né? Sim. Como que um político que foi um severo crítico, e foi mesmo, né, ao bolsonarismo, hoje está de mãos dadas com a própria família Bolsonaro. E isso incomoda, claro, a parte dos bolsonaristas, né, que exige uma mínima coerência nessas alianças. Mas, ao mesmo tempo, conseguir o apoio do Ciro Gomes pode ser tirar votos de Lula no Ceará. E não só votos de Lula, como também conseguir mais eleitos do PL para a Câmara, principalmente. Né? Então, é isso que está nas entrelinhas dessa crítica que a Michelle fez, porque não é uma candidatura e uma aliança coerente com aquilo que os bolsonaristas prezam. Né? A impressão que fica, vendo esse caso em específico, é que o Flávio Bolsonaro e outros integrantes do PL, como André Fernandes, né, que também queria apoiar o Ciro Gomes, eles teriam uma visão mais pragmática, enquanto a Michelle fica muito arraigada nos valores dela. É isso mesmo? Exatamente, né? Ela preza uma candidatura purista, né? Não no sentido de puritano, mas de que... Também. Supostamente, né? Enfim, o passado desses políticos os condenam, né? Mas a ideia de que deveria ser uma chapa com aliados puro sangue, né? Ou seja, que defendem as premissas do bolsonarismo. E a Michelle não está errada, porque, eventualmente, se o Ciro Gomes vencer, uma das primeiras coisas que o Ciro Gomes vai fazer ou é romper ou criar uma polêmica com o bolsonarismo. Né? É impossível. Ciro Gomes, com 5 minutos de palco, é capaz de lançar, né, o seu veneno e criar profundas situações de mal-estar. Né? Então, a Michelle, sabendo disso,
obviamente não vê nenhuma possibilidade de uma aliança no Ceará. Queria falar um pouquinho sobre a figura da Michele Bolsonaro, né? Como que foi essa metamorfose dela, daquela primeira-dama que fazia trabalho social com Libras e que quase não aparecia, só em alguns projetos sociais, assistencialistas, para essa pessoa que está bagunçando aí o cenário eleitoral brasileiro. Pois é, né? De uma postura tímida, né? Em segundo plano, simplesmente era esposa de Bolsonaro e não a Michele Bolsonaro. Mas ela começou a ter mais destaque à medida que o marido foi sendo internado, né? E muitas vezes não podia dar declarações, ela mesma vinha a público, né? Falar da situação do Jair Bolsonaro. Mas depois que ele foi preso, principalmente, ela virou a porta-voz direta, né? Principalmente na prisão domiciliar. Então é ela quem convive, toma café da manhã, vê ele o dia inteiro, diferente do que acontecia quando o Bolsonaro estava na Papudinha. Mas então ela é a voz direta de Jair Bolsonaro agora, né? Por isso mesmo que essa situação vai levando cada vez mais dúvidas, né? Até que ponto Jair Bolsonaro lida com a esposa e ao mesmo tempo com o filho que hoje se criticam, né? Até que ponto isso não é orquestrado? Até que ponto a Michele de repente virou as costas para o próprio Jair Bolsonaro, né? A gente não tem conhecimento disso, só o tempo vai acabar mostrando. Mas essa metamorfose fez com que ela saísse de uma condição de uma esposa coadjuvante para uma protagonista política, né? Politicamente, o Bolsonaro está mudo hoje. Então ela, várias vezes, e recentemente com o marido internado, ela está dizendo, minha preocupação é cuidar do meu marido. Isso atrai parte do público feminino conservador, com a ideia de que realmente ela está cumprindo o dever de esposa, né, dentro de uma visão religiosa, enfim, que restringe a participação da mulher, mas ela não se limitou a isso, né? Ao contrário, ela, ao ironizar que está mais preocupada com o marido que com Flávio Bolsonaro e que ele tenha que cuidar dos seus próprios problemas, ela mostra não só esse racha com a família, mas também uma tendência a mostrar de que se tudo der errado ali com o Flávio, eu estou pronta, preparada para assumir o protagonismo e ser a candidata, a porta-voz do marido, que é o Jair Bolsonaro. A Michelle, ela tem uma penetração maior entre mulheres evangélicas. É esse o foco ali, o público que ela atinge? Você acredita? Sim, mas à medida que ela rompe com essa visão da submissão feminina, é possível que ela atraia um eleitorado moderado, né, feminino. Uhum. Mesmo porque a grande dificuldade do Flávio Bolsonaro é atrair esse público, né, de eleitoras. Então me parece que uma das estratégias possíveis é a seguinte: bom, se houver um consenso da direita de que a Michele Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro sejam os candidatos, as mulheres evangélicas conservadoras vão votar conforme os maridos. Mas se a Michele for a candidata, ela consegue ainda atrair aquele eleitorado que está na dúvida entre Lula e Flávio, e boa parte desse eleitorado é o feminino. Uhum. Que é exatamente onde o Flávio Bolsonaro tem mais dificuldade de conseguir mais votos, né? E onde tem mais rejeição. E a questão da família, né? Porque o bolsonarismo se coloca como um defensor da família tradicional, apesar do Bolsonaro já estar casado pela terceira vez, sempre trocando as antigas esposas por uma mais jovem. Mas como que isso bate, né, para o eleitorado, para esse eleitorado que preza pelos valores da família tradicional, ver essa família se digladiando em público? Eu diria que o problema é que o Bolsonaro, quando diz defender a família, ele só esqueceu de acrescentar que é a própria família, né? Mas não as famílias brasileiras como um todo, né? Isso tem ficado cada vez mais claro para o eleitorado. Mas isso cria uma implicação, né? Porque por mais que o discurso evangélico, conservador, reforce a necessidade da unidade familiar, da submissão da mulher sobre o homem, seja por questões bíblicas, seja lá o que for, a Michele não está fazendo isso, né? Está mais do que evidente que ela não está obedecendo o Jair Bolsonaro, porque se estivesse, declararia apoio restrito a Flávio Bolsonaro. Então, a Michele, por incrível que pareça, né, dialeticamente, contraditoriamente, ela acaba incentivando a emancipação da mulher evangélica, né, com esse tipo de atitude, né? E colocando em questão até que ponto homens bolsonaristas são suficientemente competentes, seja para direcionar uma campanha, uma candidatura à presidência,
ou até mesmo gerir a opinião dentro de uma casa. Né? E é por isso que talvez ela nem mesma esteja percebendo a importância que ela vem tendo agora. Né? Não exatamente para o conservadorismo, mas para a emancipação da mulher que se encontra numa situação de cerceamento dentro de casa, né? Que infelizmente é a realidade de muitas mulheres nesse país. Então ela pode dar origem a um movimento que nem mesmo ela previa, né? De que mulheres conservadoras podem ter algum protagonismo. E nessa saída do lar, né, de ficar... O próprio Michel Temer falava, né, eu quero minha esposa, que era a Marcela, né, Temer é bonita, recatada e do lar. Não, isso aí foi a Veja, né, que fez essa manchete quando fez o perfil dela. Exato. Não é uma fala do Temer, Vamos ser justa aqui com o nosso ex. Mas essa ideia, né, ela se rompe, né, e dilui o próprio movimento bolsonarista, né. E é preciso ser justo também, né, porque a maioria dos meios de comunicação, até mesmo nós de esquerda, a gente costuma ver os evangélicos como um bloco. Isso não é verdade. Né? Hoje os evangélicos estão muito mais segmentados. A gente tem pastores progressistas que defendem a emancipação da mulher, e esses evangélicos mais esquecidos hoje têm mais protagonismo nas redes sociais, na política também, e me parece que a Michelle tem adquirido apoio, não necessariamente para as eleições, mas no tipo de postura que ela vem tendo desse público que tem internamente, dentro das redes ali, dos próprios evangélicos, atacados essas mulheres mais conservadoras. Né? Ou seja, hoje os evangélicos são qualquer coisa menos uma coesão, uma unidade absoluta sobre quem é o seu candidato. Eu lembro uma pesquisa que mesmo entre as mulheres evangélicas mais conservadoras, por exemplo, a questão do armamentismo era muito diferente comparando com os homens evangélicos conservadores. Mesmo elas tendo uma visão mais tradicional, elas são contra ter arma em casa, por exemplo, porque, né, sabe que essa violência vai recair sobre seus filhos, sobre elas mesmas, né? Enfim. Qual que é o peso para o Flávio Bolsonaro de não ter a Michelle no seu palanque se eles não fizerem as pazes até outubro? Bom, o peso é perder parte do eleitorado feminino evangélico, talvez as evangélicas um pouquinho mais progressistas, perder parte, né, do eleitorado moderado, que não é evangélico, que é de centro, e que poderia até votar nele. E não nos esqueçamos que quando ele se apresentou como candidato mais ou menos em novembro do ano passado, ele chegou a dizer, eu sou diferente do meu pai, eu tomei a vacina, né, eu sou uma figura mais moderada, etc. E foi exatamente esse discurso que foi atraindo a atenção do eleitorado. Mas apareceu o caso Vorcaro, a reedição, né, do tarifaço do Trump, e agora Michelle Bolsonaro. Então isso tem feito com que o Flávio esteja na direção ladeira abaixo. Né? Então o eleitorado feminino com certeza é onde o Flávio Bolsonaro vai perder mais votos. Então, a gente vê ele caindo nas pesquisas, mas você acha que essa queda é uma queda brusca? Ou que, assim, para mim, eu realmente, talvez eu esteja com uma visão errada, mas não parece, sei lá, 5 pontos de diferença entre ele e o Lula, depois de todos os escândalos que aconteceram, né? No segundo turno, a disputa, com certeza, ela fica muito mais acirrada, porque não se trata exatamente de apoiar o Flávio Bolsonaro, é qualquer coisa contra o Lula. Sim. Né? Esse é o ponto. Mas quando a gente olha as pesquisas para o primeiro turno, salvo engano foi o Atlas, né, mostrando que já houve, entre o que a gente tinha mais ou menos em março, em fevereiro, e agora em junho, quase 10%, né? Muita coisa. Passo a passo, né? Mas isso vem acompanhando o ritmo das polêmicas. O tarifaço, a Michelle, o caso Vorcaro, né? E à medida que esses casos são difundidos pelos meios de comunicação, principalmente as redes sociais, esse desgosto, né, pelo Flávio Bolsonaro vem aumentando. Talvez a gente só perceba essa queda livre nas próximas pesquisas, né, e mais próximo das eleições. Porque ainda tem outro fator, que é muito importante. Caiado e o Zema, o Renan Santos, também não vão deixar barata essa situação, e não estão deixando. Né? Eles têm feito críticas, né, a essa relação do Flávio com o Vorcaro, e pode ser que eles tenham uma alavancagem ali, como geralmente um terceiro candidato tem, próximos ali do primeiro turno, né? Conseguir subir ali nas pesquisas. Isso é comum. Só que quem perde esses votos é o próprio Flávio Bolsonaro. Isso cria uma pequena possibilidade de uma vitória do Lula no primeiro turno. Nossa, e você acha que a pré-campanha do Lula, enfim, o PT, o campo progressista, está sabendo aproveitar bem esses vários escândalos
envolvendo o Flávio Bolsonaro ou falta um pouquinho mais de ênfase? Falta ênfase, com certeza, né? Seguem os velhos problemas do PT, que é a questão da comunicação, né? A esquerda, tradicionalmente, tem visões bem negativas sobre os meios de comunicação, desde a escola de Frankfurt, né, que vai analisar os meios de comunicação como fonte de erro, de ignorância, massificação, mas existem meios alternativos, né? O próprio BDF e parte, né, de seguidor, de influencers, redes sociais, podem contribuir com isso. Mas o Lula ainda tem todas as precauções de não começar a campanha. Senão isso pode ser taxado pelo TSE, a Justiça Eleitoral, como a campanha antecipada. Então, o Lula não começou a campanha, esse é o ponto central. E o Lula é bom de palavra, né? Convence bastante. Então, o Lula pode ser que ele adquira uma gordura ainda quando se torne não só, aliás, já é presidente, mas não seja apenas presidente, mas também candidato, em que ele tem mais liberdade para se comunicar. Mas esse momento, ele subir num palanque e falar, olha, o Flávio isso, o Flávio aquilo, isso pode caracterizar crime eleitoral, né? Antecipação de campanha. Mas quando começar o período de fato, tenho a impressão que o Lula deve aprofundar essas críticas, inclusive ao presidente Trump, e assim adquirir mais votos, né, num discurso, né, de soberania nacional, e também mostrar que o objetivo do bolsonarismo é promover o desmonte das instituições brasileiras, inclusive a economia, né? A gente não pode esquecer disso. Existe ainda uma expectativa de que a Michelle possa sair candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Isso ainda não foi descartado, está uma coisa em aberto. Eu queria que você comentasse como que fica esse cenário dessa disputa no Distrito Federal com e sem a Michelle. Bom, tenho a impressão que todo esse movimento da Michelle não deve sair barato. Algum objetivo ela tem. Se não a candidatura à presidência, pelo menos ela pode promover um teste como política, né? Sendo candidata, por exemplo, ao Senado em Brasília, que é o cenário mais propício, o mesmo estado que, inclusive, votou em peso para a Damares, né? Já é um indicativo de que há brechas, né, em termos eleitorais para a eleição da Michelle. Eu tenho a impressão que esse deve ser o desfecho dela. De alguma forma convencida pelas lideranças do PL, pela própria família Bolsonaro, de que ainda ela estaria muito crua para ser candidata à presidência, então ela seria preparada como candidata ao Senado, vencendo ganharia mais nome, mais força, e prepará-la para 2030, quando o Lula não vai ser candidato, né? Agora, essa hipótese só reforça a tese de que essa polêmica entre os Bolsonaros, a família Bolsonaro, foi orquestrada mesmo, né? Porque se piorar a situação do Flávio, então a Michelle já tem protagonismo, já tem visibilidade e só tem a ganhar sendo candidata, se comparada à candidatura do Flávio, que só tem a perder, né? Literalmente. E quais seriam os outros nomes da extrema-direita para a disputa do Senado no DF? Bom, aí a gente tinha também o governador do Distrito Federal, que é o Ibanez. O Ibanez, mas parece que ele já caiu. Então, é isso que eu ia discutir, né? É um nome que cai por terra, o Ibanez, porque não só por conta do 8 de janeiro, né? Em que a própria Polícia Federal investigou uma certa participação dele, ele foi afastado, inclusive, né, durante um tempo do cargo de governador do DF, mas ele teria sido um nome muito forte, mas hoje arranhado pelo bolsonarismo. E a questão, acho que a sua questão pode ser revertida com a seguinte outra questão, né? Quais políticos bolsonaristas fortes no DF não têm relação com o Banco Master, não estão ligados a essa teia, né? Então o Banco Master com certeza vai ser o ponto decisivo, né, para essa campanha. Já tem mostrado no caso do Flávio, mostrou no caso do Ibanez. E diante dessa ausência de nomes, dessa escassez, né, de protagonistas, é que a Michelle Bolsonaro aparece como uma candidata forte. E alternativas de esquerda? Bom, o Distrito Federal já há algum tempo tem sido controlado, né, por figuras da direita, né, não só como governador, senadores também. Foi onde, inclusive, Bolsonaro teve uma das maiores vantagens, né, quando foi eleito em 2018. Mas me parece que tem nomes abertos ali, né? Mesmo porque
a maioria dos políticos do Distrito Federal não necessariamente são do Distrito Federal, nasceram ali, né? Então esses remanejos podem acontecer, até mesmo trazendo figurões do partido, né? Mas o PT deixou muito em aberto ainda essa questão de quais nomes estão fechados. O que se sabe mais é aqui em São Paulo, né? Se a gente observar, a Marina, a Tebet estão liderando, mas o PT tem usado a estratégia de não lançar políticos do próprio partido em locais não frutíferos, né? Em estados não frutíferos. Então, qual foi a estratégia do PT aqui em São Paulo que pode servir para o Distrito Federal? A Tebet e a Marina Silva não são necessariamente de esquerda, aliás, a Tebet está bem longe disso, mas são figuras de centro, né? A Marina um pouco menos, mas que atraem esse eleitorado mais moderado. E é por isso que as duas estão liderando, né? Inclusive com ataques, o Tarcísio que nós vimos, né? Ele deveria louvar o fato de que tem duas mulheres liderando, mas ele dizia que são duas mulheres que nem são do Estado, e quem é ele para dizer alguma coisa, ele que veio do Rio de Janeiro, né? Pois é. Foi uma declaração de 2 dias atrás. Então me parece que para o Distrito Federal o PT deve seguir algo parecido, né? Não vai ser ninguém necessariamente do PT, talvez um nome, mas é importante ter aliados de centro mais progressistas, né? Voltados às políticas do PT. E talvez esse seja o caminho, não só no Distrito Federal, mas como também nos estados do Sul, onde o PT tem maior rejeição. Então, já que não dá para vencer, vamos apoiar figuras mais próximas e aliadas. É o que tem sido feito aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, o PT sofreu duras derrotas, né, ao Senado, ao governo, né? A gente tem visto essa questão da Michelle mais uma, né, das rupturas dentro da extrema-direita. A gente tem visto muitos rachas, né, dentro desse campo. Você acredita numa pulverização do campo da extrema-direita? Quais são os novos líderes que podem surgir desse movimento? A direita está órfã, né, de lideranças, né? Pensou-se no Eduardo Bolsonaro, mas ele foi o grande maestro, né, do tarifaço. Pensou-se no Flávio, por ser uma figura mais discreta, mas se pegarmos a vida pregressa dele, a questão de envolvimento com rachadinhas, a fantástica fábrica de chocolate, quando ele tinha uma loja de chocolate que, ao que tudo indica, vendia chocolate superfaturado, ou sem notas frias, alguma coisa do tipo. Há também um caso dele com uma casa de um jogador de futebol, eu esqueci o nome do jogador, apelidado de Pombo, enfim. O Richarlison. O Richarlison também, né? Enfim, então, o problema do tarifaço é o menor pro Flávio, né? Há outros problemas tão graves quanto. Então, isso fez com que a direita ficasse órfã, né? de políticos, candidatos no lugar do Jair. Então, isso piora a situação da direita, porque surgem vários protagonistas ou pretensos, né, substitutos de Bolsonaro, e para você conseguir esse posto, você tem que criticar os seus adversários também de direita. A gente viu um pouco disso na eleição de 2024, as prefeituras, né, quando a gente chegou a ter 2 bolsonaristas no segundo turno em várias capitais. E aí, o que aconteceu? Era o tiro amigo, né, um criticando o outro. Então isso pode acontecer, e vai acontecer com certeza aqui no primeiro turno para a eleição presidencial, porque Zema, Caiado, o próprio Renan Santos, menos o Renan, mas Caiado e Zema, eles dizem ser bolsonaristas, mas ao mesmo tempo fazem críticas ao Flávio Bolsonaro, né? Então eu diria hoje que há um grande vácuo na direita em termos de renovação dessas lideranças. E o PT vai sofrer esse problema também para 2030. O Lula não será candidato, então me parece que as candidaturas à presidência de direita esse ano visam muito mais 2030 do que necessariamente a eleição de 2026. A esquerda e a direita no Brasil estão muito centradas, né, nessas duas figuras, o Lula de um lado e o Bolsonaro de outro, e as duas em breve estarão fora do jogo político. Com o detalhe de que o Jair Bolsonaro é muito maior que o PL e o Lula também é um nome muito mais forte que o PT. Sim. Então isso vai criar um vácuo, né, em termos de eleições para 2030, que podem fazer com que apareçam aventureiros, como aconteceu em 2018. E sejamos francos, né? O Jair apenas venceu porque o Lula não pôde concorrer. Com certeza. Então isso criou uma falta, né, de expectativa política, apostaram numa novidade, numa terrível novidade, e o mesmo efeito deve acontecer em 2030 também. E como que você vê figuras tipo Nicolas Ferreira
que tem ganhado um protagonismo grande aí na extrema-direita, é um cara muito jovem que ainda pode crescer muito. E vai crescer com certeza, né? Mas o problema é que, da mesma forma como ele se expõe com as suas críticas, é o mesmo nível de rejeições que ele vai receber, né? A maneira como ele trabalha muito mal, né, as questões de gênero, de raça, isso só vai atrair rejeição. Outra possibilidade também que existe são esses meninos, hoje já são gigantes, velhos, né? Os gigantes não, mas com mais idade do MBL, que também tentam ocupar esse espaço, né? Mas também pesam contra eles ações contra os trabalhadores, eles são contra a redução da escala 6:1, visões misóginas também, lembre-se do Mamãe Falei, quando esteve na Ucrânia, e eles mesmos estão batendo cabeça entre si, né? A grande lição da eleição de 2018 para a esquerda é que, apesar de tudo, de termos várias esquerdas, vários movimentos progressistas, é importante manter a unidade, coisa que não aconteceu em 2018. Né? Existiu o Ciro, que hoje se mostrou muito bem o que é, o próprio Boulos, o Haddad, né, batendo cabeça entre si. O próprio Ciro chegava a liderar algumas pesquisas, né, e isso abriu os flancos para a unidade da direita vencer a eleição com Jair Bolsonaro. Agora é a direita que está fazendo isso, né, batendo cabeça entre si. Mas seja como for, em 2030, o mais importante é manter essa unidade. E do campo da esquerda, a gente tem o João Campos, mas pesa contra ele, né, o fato da família Campos ter um viés neoliberal. Em 2014, quando a Dilma foi candidata à reeleição, o seu pai rompe com a Dilma, né, o PSB fez uma série de críticas direcionadas a uma visão de mundo de defesa, né, do neoliberalismo. E aí o PSB se perdeu um pouco. A própria Marina Silva, quando era candidata também à presidência, em 2 oportunidades, criticava o PT. Então a esquerda aprendeu que há um inimigo muito mais grave para a democracia brasileira, que não é esta ou aquela visão de esquerda, mas é o bolsonarismo como um todo, né? Porque impõe o risco de diluição das instituições republicanas. Paulo, super obrigado pelo papo, para a gente entender melhor essa grande loucura que é sempre a política no Brasil. Obrigado, Raquel. Agradeço o convite, foi ótimo estar aqui. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Eu te lembro que tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 16 horas, no YouTube e na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. A gente também vai ao ar na TVT, às 19 horas. Até a próxima. Tchau.